Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Vou começar com os avisos. Lembrando dos nossos cultos às quartas-feiras, 7h30. Quem puder estar aqui conosco. Escola dominical, domingos às 9h. O culto de adoração, 7h30. Semana que vem teremos mensageiras às 10 horas, domingo 10 horas, e os embaixadores Kids. Os embaixadores, vamos ver se vai ter na quarta-feira, aí eu vou colocar lá no grupo. Lembrando que sábado que vem temos o evento em comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Quem puder também estar aqui no evento, não é só para as mulheres, é para mulheres e para os homens. Então quem puder estar aqui conosco, vai estar a esposa do pastor Mateus, como preletora, e quem puder trazer um prato de salgado, bolo, e os homens uma bebida, refrigerante, suco, para a gente poder estar depois em comunhão aqui alimentando. Refrigerante não. Refrigerante. Traz o que você bebe. E lembrando também dos resolutos, para as mulheres já irem amaciando os seus maridos. E no dia 21 nós iniciaremos os resolutos, às 7h30 da noite aqui na igreja. Então as mulheres já vão, o que tiver que pedir já vai pedindo. Porque a minha esposa me faz de estrela cadente. Eu passo, ela pede uma coisa. Eu passo, ela pede outra coisa. Então, o que vocês puderem, já vão pedindo já, e sábado, dia 21, libera eles e convida eles para estarem aqui conosco. Tá bom? Eu gostaria de ler uma passagem aqui com vocês a respeito de... Eu costumo dizer que a gente passa muitas tribulações, a gente fala, se falarem para você que você veio para a igreja e tua vida vai se tornar fácil, pode procurar uma igreja, porque não é o que vai acontecer, A gente vai passar por tribulações, e aí a gente às vezes no desespero não sabe o que fazer, e aí está aqui, Aqui está o nosso manual de vida. Por que eu digo isso? Aqui em Mateus 22, 34. A partir do 36 aqui, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, se a gente seguir só, porque são chamados de maiores mandamentos, Se a gente seguir isso aqui, a gente consegue evitar muita tribulação na nossa vida. Porque cai até no campo de empatia quando a gente tem com o irmão, para não gerar problemas e para, como se diz, acolher o irmão da forma que a gente gostaria de ser tratado. Eu lembro, eu quero cantar aqui um louvor para os irmãos. Eu lembro lá na Metodista, da época que eu era da Metodista, tinha um irmão lá que ele era compositor, então ele compunha umas canções, uns louvores muito bonitos. E um louvor mais bonito que ele passou para a igreja, ele compôs quando ele estava internado para cuidar do vício dele. E aí a igreja cantava aquele louvor e realmente era abençoado, era um louvor que tocava os nossos corações. Até hoje eu, quando toco,
esse louvor dele toca muito o coração. E aí eu lembro, graças a Deus aqui no Carmo não acontece isso era em Bangu. Eu lembro que ele acabou voltando para as drogas e foram decidir, a gente foi decidir quais os louvores que iam cantar. Eu falei, poxa, canta aquela do Felipe. Né? Que é aquela do Felipe. Não, do Felipe não entra mais música nenhuma aqui. Aí na época eu pensei com eles, não, vocês estão fazendo, está errado esse evangelho de vocês, né? Então você não pode, ele voltou para lá, você tem que acolher ele, tem que, agora acabou, o Felipe sumiu do mapa, e aí, não vamos mais orar pelo Felipe? O que vai acontecer? Né? Então, se a gente seguir isso daqui, de amar os nossos irmãos, né? Da forma que a gente queira ser tratado, a gente vai conseguir pegar muitos corações e quebrantar. Às vezes a pessoa está resistente, né, quanto a ouvir a palavra, mas se você tiver empatia e tomar ele, amar ele da mesma forma que ama Jesus, a gente consegue quebrantar o coração das pessoas. Eu gostaria que o Ministério do Louvor já pudesse me ajudar, porque eu vou cantar essa canção para... que ele me lembrou muito essa canção, o Felipe sempre tocava ela. E fala justamente do amor, o amor que a gente tem que ter.
esse coração contrito, né? Temente a Deus, guardando seus mandamentos. Seminarista Dalva, antes de... Podia orar para a gente? Senhor amado, Pai bendito, maravilhoso és o Senhor. Obrigado, Pai, pela noite deste dia, nós estamos reunidos na sua casa, na sua presença, para louvar e agradecer o teu santo nome. Pai, como é agradável Deus, estar aqui também com nossos irmãos e ouvir a sua palavra e poder louvar o Senhor. Te agradecemos porque é um privilégio, Pai, que muitos não conseguem compreender. O Senhor nos permite, Deus, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, o Senhor nos permite, o Senhor nos atrai a Ti, Pai. Obrigado, Deus, por cada irmão que está aqui essa noite, que tudo que vem acontecer aqui essa noite, todo louvor, toda honra, toda glória, possa chegar diante do Senhor e ser agradável a Ti, Pai. E ainda essa noite o Senhor possa estar falando dos nossos corações. E quero corações aqui, Senhor, corações abertos, quebrantados, prontos a ouvir a Sua palavra, receber a porção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Deus. Pai conosco, permita-nos, ó Deus, oferecer, Deus, nos ajude a oferecer, porque sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Para que nós possamos conseguir oferecer o verdadeiro e perfeito louvor ao Senhor, precisamos do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, através do Santo Espírito, nos direcione, Deus, a uma noite agradável na Sua presença, para a glória do Teu santo nome. Obrigado por tudo, e tudo venha a ser feito para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. A palavra está com o Ministério do Louvor. Boa noite, irmãos. Eita glória. Boa noite. Boa noite. Eita, agora sim. Povo animado, povo de Deus, né? Irmãos, é uma alegria, né? Poder estar na casa do nosso Deus, louvar, para bendizer o nome do Senhor. Quando a gente teve a oportunidade, né? A gente não falou hoje cedo, a gente vai comentar agora. A gente teve a oportunidade de estar juntos, né? Como Ministério de Louvor. Foi muito gostoso estar com esses irmãos ali em Campo Leal. Foi uma alegria para a gente poder estar unidos, né, louvando a Deus ali naquele lugar. Fomos impactados com uma palavra maravilhosa que veio do coração de Deus ao nosso coração, pela boca do nosso irmão Glauber, falando sobre a responsabilidade, nos chamando a atenção para como preparar o nosso coração, né, os desapegos que a gente precisa ter aqui. Deus falou profundamente aos nossos corações e por isso a gente está alegre. E a gente não pode deixar de louvar esse Deus, porque Ele tem cumprido tudo aquilo que tem prometido a nós, amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Salmo 117, 2 versículos, mas também o 116, 1 e 2 vai dizer, antes que você abra aí sua Bíblia, vai dizer: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Essa deve ser o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Invocar o Senhor em todo o tempo, buscar o Senhor em todo o tempo, porque Ele tem atendido as nossas orações. Hoje nós temos a alegria de dizer, nós temos um ministério de louvor. Nós podemos louvar a Deus com bateria, faça aqui um barulho no teclado, o Paulo está aqui na guitarra, no violão. Louvado seja Deus, porque Ele tem cumprido, né, os nossos sonhos, realizado os nossos sonhos, é desejo do nosso coração. O Ministério da Palavra, a gente tem sido abençoado, né? Ministrações de hoje, o Lucas maravilhosamente, eu até falei, coração, que saudade, cara. Um bate-papo gostoso, um EBD maravilhoso. Você que não teve ou não veio hoje, venha. Porque, olha, tem sido maravilhoso o nosso EBD, a gente tem participado, dado a nossa contribuição, o Lucas chamou a atenção para a gente participar mesmo. Como que foi gostoso esse bate-papo. Então, louvado seja Deus pela vida dos irmãos, louvado seja Deus pela vida dessa igreja, louvado seja Deus pela sua fidelidade para conosco, amém? Amém. Olha o que o texto vai dizer, Salmo 117: louvai o Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Te convido a se colocar de pé, louvar a Deus, porque Ele tem sido grande para conosco. E a primeira canção que a gente vai cantar é Grande ao Senhor. Então vai.
nesse lugar, amém? Na minha vida, na sua vida, aleluia. Amém. A paz do Senhor a todos. Realmente ontem foi maravilhoso estarmos em um grupo, né? Nossa equipe foi lá, foi uma delícia. A gente estava no meio dos jovens, até fiquei mais jovem depois de estar no meio dos jovens. Mas a gente acabou de cantar que o nosso Deus é grande. E esse próximo louvor, ele fala comigo, ele fala no meu coração, que uma vez que eu entrei num lugar chamado Santo dos Santos, onde antigamente, antes da morte de Jesus, só o sumo sacerdote tinha o direito de entrar lá, uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. E hoje nós temos livre acesso a esse lugar. Nós temos livre acesso a falar com o nosso Pai. Então nesse momento eu convido a cada um de vocês, eu me convido a nos rasgarmos por inteiro e falar: uma vez que eu experimentei a presença de Deus na minha vida, nada se compara, não tem outro lugar melhor para estar. Hoje de manhã a gente estava conversando com o irmão do projeto e ele falou assim: as pessoas do projeto vêm do jeito que estão, cada um tem os seus vícios, não é só vocês do projeto que não, nós também temos os nossos vícios, cada um de nós tem o seu vício. A palavra de Deus me diz: eu posso vir do jeito que eu estou, mas a primeira vez que eu tenho um encontro real com Deus,
Mas hoje nós temos uma oferta especial, uma oferta diferente. Agora no início, o irmão Paulo ele disse, né, que o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. E nós temos, não distante daqui, Juiz de Fora, que ele está sofrendo com as tempestades, né, sofrendo com o desastre natural que aconteceu lá por conta das chuvas. E foi feito ontem um concílio, foi feito ontem uma reunião de pastores e foi combinado que hoje seria dado ofertas para pagar um combustível de um caminhão que vai lotado de doações até Juiz de Fora para levar essas doações. Esse combustível e o pedágio ficam por volta de R$1.000. Então, nós temos aqui uma cesta onde quem puder e quiser doar, tem envelope branco sobre os bancos, colocarem uma oferta para estarmos enviando. O caminhão vai na terça, não é isso? O caminhão vai terça-feira para Juiz de Fora. Conseguiu o caminhão, conseguiu ofertas, mas não conseguiu o diesel e não conseguiu o pedágio que precisa pagar. Então, quem puder ofertar para a gente estar ajudando as pessoas em Juiz de Fora, a gente ficaria grato, né? E também temos gasofilácio para a gente poder estar fazendo também oferta para a nossa igreja. Esse louvor que nós vamos cantar agora, ele fala sobre oferta. Ele fala sobre que
eterno, justo, bondoso, Pai. Nós te adoramos, Senhor. É um imenso privilégio, Senhor, poder te servir, Pai, poder ser seus filhos. Ó Deus, poder ter o Senhor como nosso Salvador, como um Pai amoroso que cuida, que protege. Ó Deus, o Senhor é fiel à sua palavra, que nos promete que está conosco em todos os nossos dias, que nos guardará, ó Deus, em todos os nossos dias da nossa vida, ó Deus. Ó Deus, tu és maravilhoso, ó Deus, e nada nos falta, ó Deus, quando nós temos o Senhor na nossa vida, Pai, quando nós temos o Senhor na nossa casa, quando nós somos direcionados pelo Senhor, Pai. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é maravilhoso conosco, ó Deus, mesmo sem merecermos, ó Deus, mesmo sendo tão falhos, tão pequenos, ó Deus, cheios de imperfeições, ó Deus. Senhor, tem, ó Deus, cuidado do seu povo, ó Deus, e nós queremos te louvar nesta noite, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós sabemos, ó Deus, que tudo que nós fazemos, ó Deus, é muito pequeno, ó Deus, diante de tudo que o Senhor faz por nós. Mas nós queremos nesta noite, ó Deus, juntos, ó Deus, como igreja do Senhor, ó Deus, como corpo de Cristo, Senhor, nós queremos entregar, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa vida, Deus, tudo que temos e tudo que somos, ó Deus, nas tuas mãos, no teu altar, Senhor. Tu és o motivo da nossa alegria, Pai. Tu és o motivo de estarmos aqui nesta noite. Se estamos vivos, se estamos de pé, ó Deus, é porque o Senhor tem nos sustentado. E nós queremos te agradecer pelo seu imenso amor, Deus. Quero te agradecer também nesta noite, ó Deus, pelo servo fiel que o Senhor tem colocado conosco aqui nesta igreja, Pai, que é o nosso pastor. Quero te agradecer por esta vida, Deus. Quero te agradecer por sua esposa, Deus, que hoje também é o dia da esposa, Deus, do pastor. Quero te agradecer porque mais um ano o Senhor completou na vida do nosso pastor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir humildemente que a tua graça, o teu poder, ó Deus, que se aperfeiçoe na nossa fraqueza, Deus, se aperfeiçoe na vida do nosso pastor continuamente, ó Deus, em todos os seus dias. Enche o teu servo, Deus, da tua unção, da tua presença. Enche ele do teu espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, seja com ele nas suas necessidades, ó Deus, em tudo que ele precisa do Senhor, Deus, que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, aquilo, ó Deus, no mais profundo do seu coração, ó Deus, que ele não consegue se expressar, ó Deus, em palavras, mas o Senhor é aquele que vê, ó Deus, que enxerga o nosso coração, Pai, os nossos pensamentos. Então, Deus, sonda o coração do teu servo nesta noite, ó Deus, e cumpra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para a vida dele, em nome de Jesus, Pai. Cuida dele, Senhor, nos trajetos, Deus, do trabalho, Deus, que ele enfrenta, Deus, nas estradas, Senhor. Livra ele de todo perigo, livra ele de todo mal, Senhor, cubra ele com o teu sangue, ó Deus, que aonde ele pisar, ó Deus, a planta dos seus pés, que ele esteja guardado, ó Deus, no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, cubra ele com o teu sangue, ó Deus, que purifica, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos gratos, ó Deus, pela vida, Deus, do nosso pastor, ó Deus. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo pastor, pela Jana, por essa família abençoada que o Senhor nos presenteou, Pai. Enche-os, ó Deus, a função. Enche, ó Deus, ela, ó Deus, como boca do Senhor, para a vida das mulheres desta igreja, ó Deus. Como somos gratas, Senhor, pela vida da irmã Jana, ó Deus, a qual acalenta o meu coração particularmente, ó Deus. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque aqui, ó Deus, nós temos, ó Deus, uma família, Jesus. Ó Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui nesta noite, ó Deus. Cuide de cada um, Deus, com suas dores, com suas dificuldades, com suas necessidades. Nós entregamos tudo no teu altar nesta noite. Queremos dizer para o Senhor, Pai, muito obrigado. E nós queremos te agradecer e te louvar nesta noite por tudo. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Eu gostaria de agradecer a todos que puderam contribuir de alguma forma com o seu tempo, com doação de alimentos, doação dos insumos, de quem pôde comprar, a quentinha de hoje. Agradecer a todo mundo, em especial o pessoal da cozinha, né, que trabalhou sábado e domingo. Então, queria aqui trazer o meu agradecimento. João. Muito obrigado a todos. E vamos para a próxima. Quando tiver a próxima, a gente avisa.
Deus pela vida desse amado irmão. Esses irmãos, né, têm somado com a gente aqui. Irmãos, hoje é um dia especial, né? Hoje a gente está feliz porque está na casa de Deus, mas também a gente está louvando a Deus pela vida do nosso pastor. Queria convidá-lo, né? Primeiro, queria convidar a irmã Cirleia, que está junto com a gente aqui. Queria convidar o pastor e a sua esposa, a irmã Jane. Nós queremos nesse momento estar, mais uma vez, né, agradecendo a Deus pela vida desses ministros de Deus. Subir para cima, né? Descer para baixo. Subir para cima, né? Que Deus possa estar abençoando a vida desses irmãos. Ficar aqui. Isso. Mas vamos subir para cima também, né? Que fica mais bonito, né? Amém, né? Temos aqui a irmã Cirleia, está junto da gente aqui. Hoje é um dia especial porque o Senhor permitiu que o nosso pastor completasse mais um ano de vida. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor, esse homem de Deus que nos recebeu aqui. Eu já fui membro aqui um tempo atrás e ele nos recebeu depois de volta aqui, né, já casado com a Marcela, e a irmã Jane também estava junto dele aqui, somando com essa igreja. E hoje a gente tem a alegria de dizer, né, parabéns, pastor, por mais esse ano de vida que o Senhor nos concede. E a minha oração, eu tenho certeza que a oração da nossa igreja é de que o Senhor continue abençoando a sua vida de tal maneira que o Senhor tenha anos incontáveis, né? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, juntamente com a irmã Jane. Parabéns também pelo seu dia, a esposa do pastor. O Senhor continue também abençoando o seu ministério, à frente das mulheres, à frente da igreja, abençoando a vida do nosso pastor. A gente sabe que ser pastor não é fácil. Eu preciso ter uma companheira, né? Assim como a gente tem a nossa esposa em casa, o pastor também tem a amada dele, no qual divide esse ministério, divide também aí as lutas, as dificuldades, também as vitórias. Amém? Aí nós temos aí, né, irmão? Quer falar alguma coisa? E eu, em nome da igreja, né, eu quero estar passando a mão do pastor e da irmã Jane, uma pequena lembrança, né, de toda a igreja. Mas antes, eu gostaria de estar lendo aqui para a irmã Jane, viu? Esposa de pastor, acompanhando o esposo em suas lides, aqui, ali, além, onde Deus quer. A esposa do pastor é uma mulher forte, o verdadeiro exemplo de mulher. Ser esposa, meu Deus, é tão difícil. Quanto mais ser esposa de pastor. Ele, em seu ministério, o que seria sem esse misto de mulher e flor? Ela é aquela que ora, canta, vive espalhando entre os crentes a esperança. Tem em mãos para servir, serve contente e é a honraria do seu lar, que não se cansa, pois neste dia de alegria, entra em orações, cântico de flores. Rogamos ao Senhor que lhe abençoe muito a esposa do nosso pastor. Que Deus abençoe, né, a irmã Jânia, que tem se dedicado, né, ao trabalho ao lado do nosso pastor. E que continue, né, fazendo esse trabalho lindo que a irmã tem feito junto das mulheres. E conte comigo, eu tenho falhado, tá? Mas pode contar comigo, viu, irmã Jânia? Você entrega para o pastor e eu entrego para a irmã Jânia. Queria agora te convidar para cá. Nós vamos falar com o nosso Deus, agradecendo, né, a Deus pela vida do nosso pastor.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, por mais uma vez poder estar na Tua casa, mas num momento especial, Pai, no momento esse que esse Teu Filho completa mais um ano de vida. E nós estamos alegres, Pai, nós estamos felizes porque o Senhor permitiu que o nosso pastor, aquele que abençoa as nossas vidas, ele completasse mais esse ano de vida. Continue, Senhor, abençoando a vida desse guerreiro Teu, desse servo Teu, desse homem que peleja, ó Deus, contra as potestades, contra as hostes do mal, ó Deus, mas que está aqui firme, ó Deus, pelejando e lutando, ó Deus, em Teu favor, colocando sempre, ó Deus, o Teu povo na Tua direção. Continue, ó Deus, ministrando as nossas vidas através da vida do nosso pastor. Muito obrigado, Deus, pela vida dele, pela vida da sua família, também pela vida da nossa irmã Jane, Pai, que tanto tem acrescentado às nossas vidas. Continue, ó Deus, dando ela todo o suporte, ó Deus, para, junto do nosso pastor, Deus, abençoá-lo em tudo aquilo que ele necessita. Nós te pedimos, Pai, derrame bênção sobre ele. Continue, ó Deus, realizando os seus sonhos também, porque o pastor também tem sonhos. Continue, ó Deus, fazendo a Tua obra na vida do Teu servo. Muito obrigado, ó Deus, pela vida deles, ó Deus, desse casal abençoado nas nossas vidas. Mas também, ó Deus, muito obrigado pela vida da nossa igreja. Nós louvamos o Teu nome pela vida de cada irmão que tem abençoado a nossa vida, Deus, nessa igreja. Muito obrigado por tudo, fica conosco. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. A minha palavra aqui é de gratidão, mais uma vez, por esse presente, mas o presente maior é o carinho que eu tenho recebido de cada irmão, o apoio que eu tenho recebido no ministério aqui, porque eu entendo que é o meu ministério, sim, mas esse ministério, ele foi confiado a cada um. Cada pessoa que é salvo, cada pessoa que entende o plano de salvação, ele faz parte desse ministério, ele faz parte do propósito de Deus aqui nessa localidade. E eu quero aqui agradecer por esse carinho, por esse presente, por esse apoio que os irmãos têm dado desde o dia que eu assumi a igreja. Eu quero dizer que a igreja fica triste sem pastor, mas o pastor sem igreja também fica muito triste. Então Deus completou a gente, porque aonde eu estava triste, e aqui também estava. Então a igreja está crescendo, sim, mas eu quero dizer que eu tenho crescido muito com os irmãos também. E que Deus abençoe a todos. Eu também agradeço aos irmãos pelo carinho, continue orando por nós, que Deus continue abençoando cada irmão, cada família que representa esta igreja, pois vocês estão no nosso coração, nas nossas orações, e a nossa família sente privilegiada por Deus de fazer parte da CIB do Carmo. Que Deus continue abençoando e dando crescimento, não só numérico, não só material, mas espiritual, em nome de Jesus. Mas aí o vice-presidente, né, o João também faz esse papel aí. Eu agradeço aos irmãos, estou com a incumbência, né, dessa noite, trazer a palavra, algo que Deus colocou em meu coração, tem que falar no meu coração desde janeiro, quando estive em um momento ali com o nosso filho em férias, e Deus colocou esse texto em meu coração, meditei nesse texto, tem falado, e ontem falou mais e mais. Aí hoje, né, meu esposo falou, você vai pregar hoje. Quando nós saímos daqui, ele falou isso. Então, como a palavra nos diz que precisamos estar sempre preparados, né? O bom soldado, ele tem que estar preparado. E eu quero, desde já, agradecer aos irmãos o carinho, mais uma vez, dizer que esse mês é um mês de muita alegria, né, na família. Hoje
É aniversário do pastor, é aniversário da nossa filha, amanhã é aniversário da nossa nora, dia 24 é aniversário da nossa neta. Então é um mês de agradecimentos a Deus pela vida. Mas sem demora, eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 3, do verso 1 ao 17. Mateus capítulo 3, de 1 a 17. Os irmãos podem ficar assentados, é só prestar atenção na leitura, acompanhe a leitura na sua Bíblia. A minha versão é um pouco diferente em algumas palavras, mas tenho certeza que os irmãos estarão entendendo o que está escrito aí, porque você vai estar acompanhando na sua Bíblia, na sua versão. O irmão também está colocando aqui, né, no telão. Eu vou ler então aqui a versão que o irmão está colocando, que aí fica mais completo, né? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz do que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor, endireitem as veredas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pense dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus também pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira, fará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Senhor Deus, entregamos mais uma vez a Tua palavra em Tuas mãos, sabendo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo é que nos faz compreender aquilo que o Senhor deixou escrito, ó Pai, através dos Teus servos. Que o Senhor traga esse entendimento, essa compreensão em nossos corações, em nossas mentes neste momento. Fale aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer para os irmãos, nesse texto, um tema que diz assim: nossa missão. Você sabe qual é a sua missão? Pergunte para quem está ao seu lado: você sabe qual é a sua missão?
Agora pergunte para você: você sabe, eu sei qual é a minha missão? Esse texto, ele fala sobre alguém, um homem chamado João Batista. E o interessante é que João Batista, ele recebeu uma missão. E ele, quando estava aqui no deserto, pregando, falando de Jesus, falando de alguém que estava vindo para trazer a salvação ao povo de Israel, ao povo de Deus, aquele povo que estava ali perdido, João já sabia a sua missão. E o interessante, eu vou convidar o pastor para ler Lucas 1, 26 a 30, que vai nos dizer que João, ele recebeu a missão antes mesmo de nascer. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém. O texto aí vai falar sobre Maria recebendo a notícia de que ela estaria grávida, que ela seria a mãe de Jesus. Mas por que eu pedi que lesse esse texto? Porque antes do anjo aparecer a Maria, Isabel recebeu a visita desse mesmo anjo. Falando de quem? Falando de João. E no verso 15 vai dizer assim: pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. João recebeu sua missão antes de nascer, antes de ser formado no ventre da sua mãe Isabel. Ele já havia recebido uma missão. Qual era a missão? Essa que nós acabamos de ler em Lucas, em que João teria a incumbência, o compromisso de anunciar alguém que ia salvar o povo de Deus. E o interessante é que João era primo de Jesus, porque Maria e a Isabel eram primas. Isabel era casada com Zacarias, que era o sacerdote. Se os irmãos forem ler aí em Lucas, capítulo 1, um pouquinho antes, no verso 5, vai falar um pouquinho aí a respeito de Zacarias ter esse diálogo com o anjo. E ele duvidou, porque ele já era de idade, a sua esposa já era de idade, ela não podia mais ter filhos. E ele duvidou quando o anjo disse: você terá um filho, e o nome dele será João. Por que eu estou falando isso? Eu estou trazendo aqui um contexto para que os irmãos venham entender. Isabel, ela teve uma missão como mulher, gerar alguém que ia anunciar Jesus antes de começar o ministério. E o interessante que nós podemos entender, e o texto vai dizer isso, que Isabel estava com 6 meses de gestação, quando Maria chega à sua casa para lhe dizer a grande novidade, que ela também seria mãe. E o texto aí, em Lucas 1, 39 e 45, o irmão Glauber vai ler.
Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa à cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, em alta voz, exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas, porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém. Está aí a comprovação. Maria, ao chegar à casa de Isabel, e que quando Maria e Isabel se abraçam, o que acontece? João se movimenta no ventre da sua mãe, provando, confirmando que o que Maria carregava em seu ventre era o Salvador. Ali foi uma confirmação, não só para Maria, mas para Isabel, para Zacarias, para o povo da sua época. Porque o nascimento desses dois homens mudou a história. E anos mais tarde, João, praticamente aí com 33 anos e 6 meses, ele vai para o deserto. Quantos de nós vamos ter que cumprir a nossa missão no deserto? Será que nós estamos preparados para cumprir a missão que Deus nos deu no deserto? João estava no deserto. O deserto significa um lugar, é sinal de que você está totalmente na dependência de Deus, irmãos. Muitas vezes nós precisamos estar assim no deserto, para que nós possamos ter a dependência de Deus. Porque se nós deixarmos, se nós não buscarmos, nós sempre vamos querer o conforto, sempre vamos querer o melhor dessa terra, sempre. Não é ruim você querer o melhor, não é ruim você querer trabalhar, ter a sua casa, isso não é ruim. Deus não condena nada disso. O que é ruim é quando nós colocamos esse conforto no lugar da nossa missão. E João, ele foi para o deserto, um lugar que com certeza era um lugar árido, seco. E quantas pessoas estão vivendo nesse deserto? Lá João pregou sobre o reino que estava próximo, porque Jesus ainda não havia começado o seu ministério. Jesus ainda não tinha sido apresentado pessoalmente para as pessoas, para se cumprir o que Isaías dizia. João precisou ir para o deserto anunciar que Jesus, o reino de Deus, estava próximo do povo. Eles não precisavam ficar mais longe desse Deus, desse Jesus. Eles não precisariam mais estar indo a Jerusalém, ao templo, mas eles teriam acesso ao Filho de Deus diretamente. É isso que João estava falando. Mas para isso João falou: arrependam-se. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Você está preparado para cumprir sua missão no deserto? Quando nos colocamos diante de Deus para cumprir a missão que Ele nos dá, precisamos saber que não teremos só momentos bons ou lugares bons. Estar no deserto também faz parte. Durante muito tempo, em nosso país, no Brasil, no mundo, o Evangelho tem sido propagado, um Evangelho de vitórias, um Evangelho de prosperidades, um Evangelho de coisas boas, de templos lotados, onde não há dor, não há sofrimento. E muitos estão sendo levados a acreditar que o Evangelho não é um lugar de deserto. E muitos têm se frustrado.
Porque Jesus, a Bíblia vai nos mostrar que o Evangelho que Ele veio trazer, as boas novas que Ele veio trazer, nos diz que nós vamos ter que passar pelo deserto. O povo de Israel, quando teve que atravessar o Mar Vermelho, muitos reclamaram, porque eles estavam acostumados lá como escravos, no Egito, eles estavam acostumados. E muitas vezes nós nos acostumamos com a nossa casa, com o nosso carro, nos acostumamos de nos sentarmos somente para ouvir, nos acostumamos de irmos à igreja somente aos domingos, nos acostumamos a orar só pela manhã para agradecer o café, ou à tarde pelo almoço, ou à noite pelo jantar. Somente isso, mais nada. E nada nos incomoda. O mundo está sofrendo, o meu irmão ao meu lado está com problemas, e eu não estou nem aí. Porque esse deserto, você não quer ficar nesse deserto, porque estar no Evangelho que Jesus nos apresenta, muitas vezes vamos estar assim no deserto. Nem sempre teremos dias ou meses ou uma vida de alegria. Não é errado sentir alegria. Entenda o que eu quero dizer. Talvez você esteja pensando, então se eu estiver alegre, é errado, é pecado. Não, irmãos, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que não podemos nos acostumar, porque nós somos humanos e nós sempre vamos querer as coisas boas. O dia que vem uma luta, a gente já começa a reclamar, a gente já começa a duvidar. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ih, Senhor, o Senhor não me ama. Ih, Senhor, mas não é isso que eu mereço. Não é isso que foi falado para mim na igreja. Então, cuidado, irmãos, porque a gente se acostuma assim. Mas a Bíblia, ela é muito clara quando ela nos diz que para viver o Evangelho, nós vamos ter aflições. Jesus diz que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Nós não vamos ficar no deserto para sempre. Não vamos, porque o próprio Jesus nos promete um dia de glória eterna, que são os céus, a morada celestial. Então nós não vamos ficar no deserto para sempre. Nós não vamos sofrer para sempre. Quando João diz para o povo, arrependam-se dos seus pecados, para que vocês saiam desse deserto. Eu tive que vir aqui no deserto para pregar para vocês, para falar de Jesus para vocês, porque vocês estão no deserto. Vocês poderiam estar próximo do reino, vivendo o melhor que o nosso Deus nos dá, que é o seu Filho Jesus Cristo. Mas aquele povo estava no deserto. Muitas vezes, irmãos, nós vamos precisar ir ao deserto para buscar aquele que precisa se arrepender, para buscar aquele que precisa ser salvo. Nós vamos precisar ir ao deserto. Então esteja preparado para ir ao deserto. Às vezes o deserto está dentro da sua casa, dentro do seu lar. Às vezes o deserto está dentro de você. Muitas vezes o deserto está dentro de você, onde você não sente mais nada. Nada te incomoda. Se você está quase chegando a esse deserto, peça a Deus para te tirar desse deserto, para te trazer de volta, porque Jesus nos promete um reino, o reino dos céus. Quando os irmãos estavam cantando a música, eu me rasgo, e quando aquela parte, glória,
santo. Eu fiquei imaginando, um dia nós vamos estar assim, né? Um dia nós estaremos assim. Não haverá deserto. Nós estaremos diante do nosso Deus, diante do nosso Jesus, diante do nosso Rei, glorificando, cantando, adorando. Não haverá tristeza, não haverá dores, não haverá sofrimento. Nós não vamos precisar reclamar de acordar segunda-feira de manhã cedinho. Oh meu Deus, agora é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Nós não vamos reclamar que não temos isso ou aquilo, porque nós não vamos estar mais no deserto. Segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos: cumprir a missão em tempos de escassez. O verso 4: as roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Eu sempre tive curiosidade, quando eu comecei a estudar esse texto, há textos que você já leu na Bíblia, mas que muitas vezes não lhe chamam a atenção. E quando eu estava estudando esse texto lá em janeiro, e eu estudando, eu pedindo a Deus: Senhor, me ajude a compreender. E Deus me dá essa palavra: cumprir a missão em tempos de escassez. Tem muitos servos de Deus querendo cumprir a missão em tempos de fartura. Tem muitos crentes, muitos servos de Deus querendo cumprir a sua missão somente em tempos de fartura. Irmãos, ser membro de uma igreja grande que tem todos os ministérios é muito bom, não é? Mas será que nesse ambiente você consegue cumprir a sua missão, já que não falta nada? Tem de tudo. Tem ar-condicionado, tem bancos confortáveis, tem a melhor bateria, a melhor guitarra, o melhor violão, o melhor tecladista. Tem tudo de bom e do melhor que possamos imaginar. E você fica lá inerte. Você fica se questionando: o que eu estou fazendo aqui? Aí você fica procurando coisinhas, né? Para dizer assim: mas lá está faltando isso. Irmãos, cumprir a missão em tempo de escassez é algo que só o servo de Deus tem condições. João se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhotos era lá um inseto que tinha muita proteína, muita fibra, mas que não era um alimento saboroso, mas não era um alimento comum, porque João, nesse período, ele estava vivendo numa sociedade de luxo. Essa não era a alimentação dos nobres, mas ele se alimentou. Sabe por que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre? Mel silvestre era aquele mel que era retirado ali da colmeia diretamente, ele não passava por nenhum processo. Sabe por que ele se alimentava disso? Era uma forma dele se abster da boa alimentação. Será que nós estamos dispostos a nos abster de uma comida deliciosa? Por um tempo, por um dia. Às vezes a gente está na igreja, passa um pouquinho do horário, aí o estômago começa a dar aquela vontadinha. Você fala assim, você fica pensando em você mesmo: eu estou com fome. Senhor, o culto está terminando, vai demorar para terminar, eu quero ir para casa para almoçar. E às vezes você não consegue passar 10, 15 minutinhos do seu horário de alimentação. Mas João,
ele se absteve dessa alimentação robusta, luxuosa que era da sua época, para que ele pudesse não se desviar da sua missão, que era estar no deserto. Com certeza no deserto ele não poderia levar lá, né, um leitão, ele não poderia levar uma codorna, ele não poderia levar uvas, porque era um local que estragava o alimento. Mas isso não foi o problema para João. João estava preocupado em cumprir a missão. Ele tinha um tempo, irmãos. Ele precisava anunciar Jesus antes de Jesus começar o ministério. E corrigindo aqui, que eu acho que eu errei aqui. Eu falei 33 anos e 6 meses. Não, era 30 anos e 6 meses. Tá? Depois os irmãos conferem aí, se eu estiver errado, pode me corrigir, por favor. Porque às vezes a gente confunde mesmo. Mas se Jesus terminou o ministério dele aos 33, confirmado? Certo? Então, João tinha 30 anos e 6 meses, né? E Jesus tinha 30. Voltando aqui, você consegue se imaginar usando roupas como as de João? Ou até mesmo usando roupas velhas, porque você não tem condições de comprar roupas novas? Pois bem, João não se preocupou com as suas roupas para cumprir a sua missão. Ele se preocupou em ensinar que Deus quer nos usar como seus servos fiéis e não usar o que temos ou vestimos. Muitos crentes só querem frequentar os cultos de igrejas com ar-condicionados, bancos confortáveis e até mesmo as que têm os melhores louvores. João nos ensina que o mais importante era ele estar preparando o caminho do Senhor Jesus. Você tem se colocado à disposição para anunciar a volta de Jesus? Isso simboliza a simplicidade, o foco no propósito de Deus. Você se desapegar. Você se desapegar. É ótimo termos as coisas, é muito bom. Mas se em algum momento da sua vida Deus colocar você à prova e pedir para você, saia desta casa e vá para outro lugar, vá para outra cidade, fazer a minha vontade. Irmãos, não retroceda, não fique em dúvida, não fique em dúvida, vá. Porque é melhor você deixar a sua casa confortável e cumprir a missão que Deus está te dando, do que você ficar na sua casa confortável e Deus chegar para você e dizer: servo infiel. Porque um dia tudo vai ficar aqui. Nós passamos a vida inteira lutando por bens. Nós passamos a vida inteira lutando por bens. Muitas vezes deixamos de descansar, deixamos de passear com a família, porque queremos trabalhar mais, para conquistar mais coisas. Aí quando eu conquisto uma coisa, eu quero outra. E é assim, irmãos. A vida do ser humano é essa. Mas a vida do servo de Deus, que sabe a sua missão, que recebeu a missão do reino, ele vai fazer diferente. Ele não vai ficar apegado ao que ele tem. Ele vai abrir mão. E muitas vezes nós precisamos abrir mão daquilo que temos, daquilo que sentimos. Terceiro ponto: cumprir nossa missão. Precisamos nos juntar a pessoas com o mesmo objetivo. Os irmãos vão ver aí no verso 7 e 9, quando João, ele, em diálogo aí com os saduceus e fariseus,
E ele diz, né, raça de víboras. É forte essa palavra, né? Mas muitas vezes nós vamos precisar usar essa palavra e outras mais fortes. Quando alguém chega para você e tenta tirar você do foco da missão que Deus te deu, dizendo para você: que isso, irmão? Você deixar de dormir no domingo até mais tarde para ir na IBD? Que isso, irmão? Você deixar de comprar algo para sua família para você contribuir com a igreja? Que isso, irmão? Você deixar de jogar um futebol para ir ao culto de evangelismo? Cuidado. Cuidado com os saduceus e fariseus. Muitas vezes eles chegam perto de você só para te observar, para te distrair, para te tirar do foco da missão. Cuidado. Muitas vezes saduceus e fariseus estão dentro da sua casa, da nossa casa, para nos tirar do foco. Porque eles não querem ver você cumprindo a missão, porque eles não estão cumprindo. Os saduceus e fariseus não estavam cumprindo. Eles só pensavam em benefício próprio. Eles queriam o povo cada vez mais escravizados, cumprindo os rituais religiosos. E João vem, faz algo diferente. Então aquilo começou a incomodar. E eles se aproximam de João. Para cumprirmos a missão, não podemos conviver com pessoas que não têm o mesmo propósito da missão. Muitos de nossos irmãos têm perdido o foco da missão por conviver com pessoas contrárias, pessoas que duvidam da volta de Jesus, pessoas que muitas vezes se vestem de ovelhas, mas estão atrapalhando os outros irmãos a seguir a sua missão. João, ele enfrentou e repreendeu os fariseus e saduceus, que ficavam observando quem se arrependia e se batizava. O objetivo deles não era o reino dos céus, era apenas as coisas materiais desse mundo. Cuidado com quem está te observando, cuidado com quem está ao seu lado, te desviando do caminho do reino. Cuidado daquele que está se aproximando de você, querendo saber um pouco mais da sua vida. Ah, como você conseguiu isso? Ah, como que você faz aquilo? Ah, eu vi, seu marido comprou um carro novo. Ah, eu vi que você botou um vestido novo. Cuidado, cuidado. Existem muitos saduceus nos observando, mas não para nos ajudar, mas para nos atrapalhar, para nos tirar do foco da missão. Quarto e último ponto. O objetivo final da missão, verso 11 e 12. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Aqui está muito claro, irmãos. Aqui está muito claro, está falando dos sinais, está falando do tempo em que Jesus vai estar voltando para buscar a sua igreja, onde Jesus vai fazer a separação do joio e do trigo, onde Jesus vai fazer a separação dos saduceus e fariseus, dos servos de Deus. Esse foi o objetivo final na missão de João. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. João, ele teve a missão de batizar todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados em água. Mas ele diz: olha, vem alguém aí que vai batizar vocês
com o Espírito Santo, que vai batizar vocês com fogo, que vai batizar vocês com dons, que vai lhe dar a palavra de Deus, onde vocês vão poder falar, onde vocês vão ter acesso a Deus. Vocês não vão precisar mais dos sacerdotes entregando as ofertas por vocês. Vocês vão poder entregar. Você que está aqui essa noite, você pode entregar a sua vida diretamente a Deus, a Jesus, ao reino de Deus. Você não precisa de mais ninguém. Você só precisa apenas dizer: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Você pode passar pelo batismo das águas no templo, mas quem vai te batizar é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que Jesus deixou quando Ele ressuscitou, quando Ele foi para os céus. E Ele diz que Ele estaria nos consolando. Irmãos, tem muita gente ali fora, tem muita gente dentro das igrejas que não acredita mais no papel do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida dos seus servos. Tem muita gente negando o Espírito Santo, quando deixa de cumprir a missão que Deus nos dá. Se você hoje entende qual é a missão que Deus está te dando, e você em algum momento se sentiu pequeno, incapaz de cumprir essa missão, diga para o Espírito Santo: me capacite, me dê palavra, me dê coragem para eu cumprir a missão que Deus está me dando. Se a sua missão é orar por alguém, ore, não tenha medo. Se a sua missão é chegar lá no seu trabalho e você falar para quem te persegue: eu estou orando por você, Jesus te ama, eu te amo, faça, não tenha medo, porque, irmãos, aquilo que nós não podemos fazer, o Espírito Santo faz, Deus faz. Mas nós precisamos ter a coragem, nós precisamos vou usar aqui, nos apossar. Nós precisamos tomar posse. O Espírito Santo não é apenas uma energia, não é como muitos dizem aí, que é uma energia que tem algo só para ser cumprido em algum momento. Não! O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, é o próprio Deus querendo trabalhar em nós e habitar em nós. Mas para isso nós precisamos deixar. Para isso nós precisamos entender que a minha missão eu não vou fazer sozinho. Eu preciso do Espírito Santo em minha vida. Nenhum momento João usou da sua missão para benefício próprio. Ele, em suas palavras, dizia apenas: se arrependam, o reino está próximo, Jesus está chegando, igual a ele não há outro. Vivemos um tempo em que o Evangelho se tornou uma moeda de troca para status social, para aplausos, para riquezas desgovernadas. João nos ensina que para cumprir a missão que Deus nos dá, como igreja do Senhor, precisamos abrir mão do conforto, abrir mão dos nossos desejos pessoais, porque para cumprir nossa missão, Jesus precisa ser o centro de nossas vidas. Cuidemos para que as distrações não se coloquem diante da nossa missão. Jesus está voltando. Muitos estão distraídos. Muitos estão distraídos. Mas você hoje, eu e você, estamos aqui sendo alertados, sendo confrontados, para não perdermos o foco da missão. Que Deus complete no seu coração, no meu coração, e que nós possamos entender que para cumprir a missão que nos foi dada, não precisamos de muita coisa, precisamos apenas falar de Jesus para as pessoas.
E o que aconteceu com João depois? Depois dele cumprir a sua missão, depois dele confrontar o pecado da sua época, ele foi morto. Ele foi morto. Em nenhum momento João negou de cumprir a sua missão. E o final dele, ele morre novinho, jovem. E aos nossos olhos nós podemos até pensar assim: poxa, mas se ele fez tudo aquilo, por que terminar daquele jeito? Não importa, irmãos, como vamos terminar a nossa história nesse mundo. Não importa como vamos partir desse mundo. O que é mais importante é como nós vamos nos encontrar com o nosso Deus lá no reino dos céus. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. Coloque diante de Deus a sua vida, as crianças. Coloque de Deus a vida de vocês nas mãos do Senhor. Tem muitas distrações aí nesse mundo, querendo tragar as crianças, querendo tirar as crianças da presença de Deus. Oremos, irmãos, pelos pais, pelas nossas crianças. Oremos, porque as crianças, desde pequenininha, a gente vê que no início de toda a história da humanidade, a criança sempre foi o alvo, né? A criança sempre foi o alvo, porque quando você consegue ensinar algo errado para a criança, você ensinou para o adulto. E nós precisamos ter esse cuidado. Essa semana eu ouvi um seminário que eu participei, e os pastores fazendo esse alerta. Pessoas estão usando a internet para distrair o crente, usando os textos da Bíblia de forma errada, só para confundir. E o alerta desses pastores era o seguinte: ensine a palavra. Não tem outra solução para destruirmos a mentira que o diabo tem pregado aí no mundo afora. Ensine a palavra. Ensine as crianças a palavra de Deus. Ensine. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, por este momento, ó Deus. Nós agradecemos porque o Senhor falou aos nossos corações. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. Que possamos cumprir a missão que o Senhor tem nos dado. Aonde estivermos, ó Deus, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vizinhança, em nossa igreja, aonde nós estivermos, ó Deus, que não deixamos de cumprir aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mesmo com toda a dificuldade, mesmo no deserto, mesmo na escassez, possamos cumprir a missão que o Senhor nos dá. Continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Continue abençoando as crianças, ó Pai. Proteja as Suas crianças, Senhor. A mente delas, ó Pai. Não deixa nenhum mal alcançar os seus coraçõezinhos, ó Deus. Mas que elas sejam entregues em Tuas mãos. Nós entregamos as crianças da nossa igreja em Tuas mãos, para que o Senhor faça delas servos fiéis, missionários, pastores, missionárias, pastoras, servas do Senhor, mulheres de Deus, homens de Deus, para que elas possam ser o futuro que ainda, Senhor, nós temos a esperança de, enquanto o Senhor não voltar, nós precisamos preparar essa geração. Cuide da Tua igreja, cuide dos Seus servos. Nós agradecemos pelos visitantes. Fale os seus corações, abençoe a semana deles, dê alegria, dê a eles o entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo convence os seus corações, para que eles também aceitem o Senhor como Salvador de suas vidas. E abençoe a Tua igreja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo
seja com todos os irmãos. Amém. Amém.